Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência em que toda terça-feira à noite a gente responde algumas perguntas aí do pessoal que assiste o nosso canal, certo? Nesse vídeo nós vamos falar da diferença entre o driver TI de 1 e de 2 polegadas, a utilização de capacitor no driver e no tweeter, e a diferença entre um crossover ativo e passivo, né? Por que muda a potência do driver dependendo do tipo de crossover que você está utilizando. Fica comigo até o final do vídeo que eu quero gerar bastante conteúdo e tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas antes de a gente começar, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que me parabenizou no vídeo passado pela chegada do meu filho, o Arthurzinho, né, cara? O Arthurzinho tá com uma semana e pouco de vida aí. Estamos super felizes, é cansativo, mas é muito prazeroso. E logo logo o Arthurzinho vai estar aparecendo aí no vídeos pra vocês, beleza? Mas vamos lá então começar com a primeira pergunta, que veio do amigo Lucas Machuca, mas veio de mais outras pessoas. Eu recebo direto essa pergunta, eu também recebo por e-mail, mas o Lucas Machuca perguntou aqui: qual é o melhor, driver TI de 1 polegada ou de 2 polegadas? Lucas, tá existindo uma transição do nosso mercado em que o pessoal tá mudando do Twitter para o driver TI, e ainda gera essa confusão se é melhor usar o de 2 polegadas ou de 1 polegada. No mercado de som automotivo é muito comum a gente usar um driver de conjuntos muito grandes, mais parrudo, né, para que ele aguente mesmo bastante desaforo. Mas veja bem, um driver de 2 polegadas ele tende a ter o domo um pouco maior. Esse domo um pouco maior ele é mais pesado e ele acaba não subindo muito. Ele é muito bom para quem quer descer bem, mas ele acaba não subindo muito. Então se você vai usar, por exemplo, um falante de médio e depois um tweeter ou um driver lá em cima, o de 2 polegadas tende a te atender. Agora, se você tem um driver fenólico que ele sobe consideravelmente bem, você pode usar um TI de 1 polegada, porque ele sobe melhor. Como o domo é mais leve, ele tende a subir muito melhor. E ele acaba sendo mais interessante lá na altíssima frequência. Claro que eu sei que tem driver de 2 polegadas que também sobe muito bem, mas são drivers que custam muito mais caro, certo? Então, eu acabo optando para o driver TI de 1 polegada quando eu quero fazer o corte dele com o fenólico entre 3 e 4 mil Hz. Se eu vou usar um driver TI para descer ali até uns 1000 Hz, 1500, eu acabo usando de 2 polegadas mesmo sacrificando na alta frequência, beleza? Agora vamos lá. A pergunta que veio do Rafa Belan, em que ele pergunta o seguinte: Renan, primeiro parabéns por discutir e responder tão detalhadamente os assuntos sobre áudio. Uma dúvida que ainda vejo o pessoal usando nos sistemas de som automotivo IPA, e mesmo usando processador de áudio com um crossover ativo bom, o pessoal mesmo assim continua usando capacitor. Ou senão o corte de 12 dB mais o capacitor mais crossover ativo, usam isso como se fosse um backup do corte. Acha que tem a necessidade desses crossovers adicionais? O que influencia na resposta e tudo mais? E Abelan, eu vi que tem bastante pergunta aí, mas tudo bem. Na resposta eu vou responder todas elas. Vamos lá para não ficar tão cansativo. Mas é o seguinte, ó. Sim, o pessoal tem usado aí ainda, apesar de estar usando o crossover ativo, o pessoal tem usado ainda capacitor lá nos drivers, tá? O que acontece é que a maioria das caixas do áudio PA, por exemplo, que está com capacitor, ou até no som automotivo também que está usando esse capacitor, ele está servindo como um backup para não correr o risco de queima. Vai que porventura você acaba mudando ali o corte ou conecta o cabo errado na caixa acústica, acaba mandando frequência baixa para o driver e danificando. Então o fato de você ter um capacitor ali ajuda a você não ter esse problema de estar passando frequência muito baixa para esse cara, e aí sim protege o teu sistema. Agora, é claro que isso tende a influenciar o corte, principalmente se esse crossover estiver basicamente em cima do corte onde você vai usar aquele driver. Então vamos supor que você está usando um capacitor que é para dar um corte aí num driver fenólico aí por torno de 1800 Hz, e você coloca outro crossover ativo em cima disso, é muito provável que você vai estar mudando fase e consequentemente o slope do filtro também, o que não é interessante porque você perde um pouco do controle do negócio, certo? Eu particularmente prefiro não misturar os dois, principalmente porque eu vou responder a próxima pergunta e você vai entender um pouco mais o que muda na diferenciação de estar usando um crossover passivo e um ativo, certo? Porque a próxima pergunta vem do nosso amigo Júnior Alves, em que ele pergunta: Renan, por que a potência dos drivers muda com crossover passivo e com crossover ativo? Por que com crossover ativo a potência é menor? Não deveria ser o contrário? Dá uma olhada no manual da Selenia 405. Júnior, interessantíssima a sua pergunta. Primeiro eu quero trazer todo mundo para a mesma ideia, que é um pessoal que não está familiarizado. Eu gostaria de deixar claro que o crossover ativo é aquele que vem antes da amplificação e ele precisa de uma alimentação para funcionar. É o crossover que a gente usa normalmente, é o processador. O passivo ele vem após a amplificação e geralmente não precisa de energia para funcionar. O que acontece? Por que muda a potência do driver dependendo do crossover que você estiver utilizando? Porque depende da norma que foi utilizado, certo? Veja bem,
A gente tinha, infelizmente, a obsoleta norma NBR 10303, em que ela testava os alto-falantes. Como é que é montado o setup, né, para fazer o teste do alto-falante de acordo com a NBR 10303? A gente tem então um gerador de sinais, né, que gera um ruído rosa, e geralmente os sinais aí, os ruídos rosas, têm dinâmica de 12 dB. Logo depois, na saída desse gerador, a gente tem um sistema de ceifamento, que serve para eu poder trazer essa dinâmica de 12 para 6 dB. Aí sim, esse sinal ele vai entrar num crossover que tem um high pass em 60 Hz com 6 dB por oitava e um low pass em 4000 Hz também com 6 dB por oitava. Aí o sistema passa por uma amplificação e vai para um filtro se for necessário, né? O que seria esse filtro? Seria um crossover caso eu esteja testando um driver. E entre o amplificador e esse crossover é onde é medida a tensão RMS. Então veja bem, ó, o que acontece? Se você perceber pela norma NBR, o sinal ele atravessa um sistema de controle de acordo com a norma e depois ele passa do amplificador para o crossover passivo, né, pós-amplificação, e depois vai lá para o driver. E a medição da tensão de potência é entre o amplificador e o passivo, certo? O que acontece é que o crossover passivo ele tende a mudar a curva de impedância do alto-falante numa região em que a densidade do espectro de energia é diferente. Então, é claro que boa parte dessa energia muda quando eu entrego para o meu driver. Veja bem, se eu estiver contemplando que eu estou usando um crossover ideal, né, um crossover passivo ideal, que não tem perdas, o que geralmente não acontece, né, tem um pouquinho de perda de energia, mesmo que eu estiver considerando o crossover ideal, eu vou mudar a impedância do meu falante, né, do meu driver, que por consequência muda a densidade de energia que é entregue a ele. Agora veja bem, como é que é a norma AES, né, que é a norma que foi usada mundialmente? Ela é de 1984, já teve uma revisão em 2003, mas ela segue o seguinte padrão aqui, ó, ela usa um gerador de ruído também, conforme a norma NBR. Depois desse gerador de ruído, tem também um sistema ceifador da dinâmica de 12 dB para 6, aí sim ela usa um filtro que é um pouco diferente, ele vai do que seria a frequência mínima, que é basicamente perto da frequência de ressonância do falante, depois ele usa um low pass, né, um passa baixa, 10 vezes aquela frequência. Aí sim entra no amplificador e vai para o transdutor. E a medição é feita entre o amplificador e o transdutor. Então vê só, primeiro, a norma da NBR 10303, ela faz um tipo de filtro que é comum para todos os falantes, independente do que você testa, que é high pass em 60, low pass em 4000. Já a NBR, ou a AES, ela já usa a frequência de ressonância do falante e 10 vezes seria o filtro passa baixa. Certo? Então é claro que dependendo do driver esse filtro já fica mais lá em cima. E o que acontece é que esse filtro é ativo, ele acontece antes do amplificador. E depois do amplificador eu não tenho mais nada até o driver, que é onde eu vou medir a tensão RMS. O que acontece, como esse sinal já entra filtrado no meu amplificador, a densidade de energia entregue é um pouco maior, né? A corrente tende a ser um pouco maior, e aí essa medição não sofre a impedância, né? A mudança da impedância do alto-falante, como o filtro passivo muda. Então veja bem, ó, o nosso amigo falou aí da 405, vamos abrir ela aqui para a gente ver. Ó. Se você perceber, no manual, o fabricante já deixa claro aqui, ó, se ele estiver usando o filtro AES, que não tem um crossover passivo na hora do teste, esse driver vai suportar 53 watts se tiver com high pass em 500 Hz e vai suportar 65 watts se tiver com high pass em 1 kg. Se ele estiver sendo aprovado pela norma NBR, ele já suporta também 53 e 65, né, dependendo do corte, mas no passivo ele já suporta 100 e 150, certo? Claro que o programa musical, mais uma vez, volta a ser o dobro, como acontece tanto com falante, com sub, qualquer que seja. Mas veja bem, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que dependendo da norma, como foi testado esse driver, ele tende a suportar um pouco menos de energia do que o passivo. E a grande maioria dos fabricantes colocam a potência como se estivesse usando o crossover passivo. E cara, eu acredito que pelo menos hoje, na realidade atual do mercado que a gente vive, pelo menos 90% das pessoas aí já estão usando ativo, ou seja, antes da amplificação esse crossover acontece, fazendo com que o driver suporte um pouco menos de potência. De acordo com esse trabalho que eu acabei de mostrar para vocês, que foi feito pelo Márcio Lumex, que foi na época que a gente trabalhava para dentro da Selenium. Inclusive, quem quiser, eu vou disponibilizar esse trabalho aqui embaixo para quem quiser fazer download e ler um pouco mais sobre ele. Lá ele conseguiu identificar que a diferença é algo em torno de 60%, tá? Às vezes muda dependendo do corte. Então, o driver que a gente vê a 405,
que para Hi-Pace em 1000 Hz ela suportaria 150 watts, na verdade ela suporta 65, porque mais uma vez a grande maioria das pessoas está usando crossover ativo, então a gente tem que ter muito cuidado. Isso acontece principalmente na região de alta frequência, entre driver e super tweeter, ou driver TI, tá? Então tenha muito cuidado que a potência que o fabricante declara, na grande maioria das vezes, é usando o crossover passivo, pós-amplificação, e não ativo antes da amplificação. Então você tem que ter muita segurança e conversar com o seu fornecedor para saber qual é exatamente o tipo do filtro que ele está utilizando antes de dissipar a potência aplicada, beleza? Bem, então é isso, cara. É um assunto relativamente complexo, né? Mais uma vez, eu deixei o trabalho aqui embaixo, quem quiser ler. Mas é muito importante que a gente tenha ciência dessas mudanças que acontecem aí dependendo de como está sendo feita a instalação do seu sistema. Agora eu quero aproveitar a oportunidade para te dizer que é o seguinte, ó, pelo menos 2 vezes por ano eu abro inscrições para um curso online meu, um curso 100% online, que você pode ver e rever quantas vezes você quiser aí no conforto da tua casa. Tudo indica que em abril eu vou estar abrindo um curso novo, que eu estou regravando completamente do zero. E se você tiver interesse em participar de algumas poucas vagas que eu irei disponibilizar, você pode se cadastrar no meu e-mail, na minha lista VIP, né, a partir do meu site que está aqui embaixo, no www.estudodoaudio.com.br. Vai abrir uma caixa, você coloca o seu melhor e-mail, que assim que eu estiver abrindo inscrições, eu vou dar prioridade para as pessoas que estão cadastradas no meu e-mail. Geralmente o pessoal que está lá recebe um descontinho aí para entrar nos treinamentos, e na grande maioria das vezes eu consigo preencher as turmas com o pessoal que está lá nos e-mails e acabo não publicando isso. Então se você tem interesse em se especializar, aprender um pouco mais sobre esse nosso fascinante mundo do áudio, não deixa de cadastrar o teu e-mail lá, que de vez em quando eu vou estar te mandando aí algumas comunicações sobre cursos que nós teremos aí no futuro. Beleza? Obrigado por ter estado comigo até agora. Não esquece de se inscrever, compartilhar, curtir, interage. É muito importante a tua participação, porque é ela quem me dá combustível de continuar vindo aqui, sempre trazer bastante conteúdo para ti. Beleza? Um grande abraço e até depois.